Bom dia. Vou fazer um transplante dessa rosa do deserto aqui. Ela está com cochonilha de raiz, tá certo? Ela provavelmente é um arábico e ela está com cochonilha de raiz. Vocês podem ver aqui esses pontinhos brancos na raiz, é cochonilha de raiz. Ela está murcha, está desidratada? Não. É uma planta saudável, caudex firme, bem desenvolvido. E eu vou transplantar ela. Cochonilha de raiz não é mais problema. Eu tive problemas com a cochonilha de raiz e posso dizer que até entrei em pânico, né? Tendo em vista que eu tenho em torno de 200 a 300 plantas. Mas eu descobri que a cochonilha de raiz ela não é um problema quando você tem o substrato certo. Nesse simples vídeo aqui eu vou falar sobre o substrato correto, que você pode conviver bem com a cochonilha de raiz sem ter nenhum problema. A planta vai desenvolver bem, florir. Tem muitas plantas com flores e cochonilha de raiz, caudex completamente firme, sem problema nenhum. E é uma planta que convive com a cochonilha de raiz sem problema nenhum. Se você puder, divulgue esse vídeo para que as pessoas possam ter esse conhecimento. Não é necessário fazer muita coisa não. Eu vou agora tirar ela desse vaso, que eu vou transplantar ela para um vaso maior e vou mostrar como é que está as raízes dela e vou mostrar qual substrato que eu vou usar. Um substrato simples, mas a planta consegue sobreviver e consegue conviver muito bem com as cochonilhas de raiz e florir e desenvolver sem problema algum, usando esse simples substrato, tá certo? Então, bem pessoal, continuando aqui com o vídeo, aqui está o vaso, tá certo? Pode ver, esses pontinhos brancos são cochonilha de raiz. Elas ficam na parede do vaso e se procriam e as formigas fazem todo o resto, né? As formigas, a gente sabe que a formiga alimenta elas, fazem a propagação da cochonilha de raiz, que hoje em dia para mim não é mais problema, tá certo? Eu vou mostrar a vocês. Aqui está a planta, podem ver, cochonilha de raiz, tá vendo onde estão? Bastante cochonilha de raiz. Agora olhem só como ela está enraizada. Uma planta dessa é uma planta saudável, ela não tem problema nenhum. As raízes capilares aqui toda cheia de raiz capilar. Cochonilha de raiz existe, mas não é problema. Não é problema. Se a cochonilha de raiz fosse problema, essa planta ela não teria nenhuma raiz capilar. Mas ela tem muitas raízes capilar. Tá vendo? Muita raiz capilar. Então significa que é uma planta que está bem hidratada, bem nutrida. Por quê? Porque ela está se alimentando. A rosa do deserto, como todas as plantas, precisam se alimentar de nutrientes que estão no solo. Como a rosa do deserto, na maioria dos casos, ela fica em vasos, né? A gente cultiva ela em vasos, então a gente tem que dar o nutriente para que ela viva ali de uma forma saudável, de uma forma boa. Tem um nutriente necessário para que ela possa desenvolver e florir, que é o que a gente quer, e desenvolver bem o caudex. E o substrato, pronto, eu vou explicar aqui o substrato que eu uso. Tá vendo como ela está saudável? Pronto, o substrato que eu uso é o que? Areia. Está aqui a areia, tem outro balde ali. Substrato areia, areia grossa, areia de construção com esterco bovino. Areia de construção com esterco bovino, só isso. Certo? Areia de construção e esterco bovino. 3 porções de areia e uma de esterco bovino, ou seja, 1/4 de esterco bovino peneirado. Pode acrescentar osmocote, pode acrescentar o NPK de liberação lenta, que ele não queima a raiz. Pode acrescentar o superfosfato simples e pode acrescentar o Fusion. Como é uma planta minha, eu vou acrescentar todos os 3 produtos que eu falei. Superfosfato simples, vou acrescentar o NPK em liberação lenta, que é o 14-14-14, e vou acrescentar o Fusion, equilíbrio, que ele ajuda muito o desenvolvimento da planta em um todo. Tá certo? Vou preparar aqui
Vou preparar aqui da forma que eu disse, 3 de areia para 1 de esterco. E vou replantar, vou colocar a planta nesse vaso aqui. Eu estou achando um pequeno vaso para ela, tendo em vista que ela está bem desenvolvida. Mas é isso. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, vou fazer o transplante. Então o segredo é esse, para conviver com a cochonilha de raiz. Se você gostou, dê o seu like. E se for possível, compartilhe. Tá certo? O segredo é areia lavada, tá certo? A areia lavada é o segredo. É um substrato simples. Se quiser acrescentar carvão triturado é bom, carvão virgem é bom, melhor ainda, para ajudar na drenagem. Caso não, eu não acrescento porque eu tenho muita planta e fica caro para mim colocar carvão em todas. Então é isso. Areia é o segredo para conviver com a cochonilha de raiz. Conviver tranquilamente. Ok, aqui é areia. Convive sem problema, tá certo? Pronto. Replantei ela, certo? O vaso está pequeno para ela. Eu não tenho vaso maior no momento. Eu tenho um vaso maior ali, mas eu vou colocar outra planta, uma planta que eu vou ter que replantar, que é a rosa do deserto perfumada. Esse é um tema para o próximo vídeo, tá certo? Eu tenho uma rosa do deserto perfumada e próximo vídeo eu vou fazer sobre ela, replantando ela e falando um pouco sobre ela, tá ok? Tenham todos um bom dia e fico por aqui.